Olá, turma! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Marilane Moraes e estou muito feliz por estar aqui junto com você para mais uma aula. E a nossa aventura de hoje será na disciplina de História. Isso mesmo, vamos estudar um pouco sobre os grupos populacionais que formam o município e fenômenos migratórios, campo e cidade. Estão juntos? Estão preparados para essa aventura? Então venham junto comigo. Observem atentamente a próxima imagem que você verá aí na telinha. E aí, turma, o que vocês conseguem visualizar? Certamente a maioria de vocês já está falando assim: professora, eu vejo muitas pessoas e pessoas de diferentes características. E isso é verdade. Além de características diferentes fisicamente, com certeza também tem características diferenciadas entre o social e o lugar onde moram também. Você já parou para pensar nisso? Observe aí na sua tela. Onde vivem tantas pessoas? Moram nas cidades? No campo? Será que todas nasceram aqui? E aí, turminha, vocês já pararam para pensar nessa imensidão de pessoas que você vê no seu dia a dia, a uma ida ao supermercado? Será que todas essas pessoas nasceram e moram aqui na cidade? Ou será que elas nasceram e moraram em outros lugares? O que você acha? Você já parou para se perguntar sobre isso? Muito bem, são muitos questionamentos, mas não se preocupe. No decorrer da nossa aula, iremos aprender ainda muito mais sobre esse assunto. Observe aí na sua tela essa charge. Vamos ler então comigo? Veja, querido, a cidade está crescendo em nossa direção. Sim, querida, em breve faremos parte dela. Observem um pouquinho atentamente essa imagem. Percebam o que vocês conseguem visualizar aí. Muito bem, vamos então a alguns questionamentos. Vamos juntos? Vamos ao primeiro então. Observando essa charge, qual a interpretação que podemos ter? Eu vou voltar ela aqui para que vocês analisem novamente. Bom, nós conseguimos perceber, turminha, que de um jeito ou de outro, as pessoas que estão vivendo ali no campo vão fazer parte, uma hora ou outra, da cidade. Mas por quê? Como nós conseguimos perceber na imagem, não é mesmo? A cidade ela está crescendo em uma proporção muito grande e acelerada. Dessa forma, está tomando todo o perímetro, todo o campo que está ao seu redor. Vamos aos próximos questionamentos? De acordo com a imagem vista, qual o ambiente que mais tem crescido? Bom, turminha, conforme nós vimos, o ambiente que mais cresceu e aceleradamente foi a cidade. O que será que contribuiu para o crescimento das cidades? Será que a cidade sempre esteve preparada para tal crescimento? Bom, turma, e aí, o que vocês pensam a respeito disso? O que será que contribui para esse crescimento acelerado das cidades? E mais, será que todas essas pessoas que costumam vir do campo para a cidade, será que a cidade está totalmente preparada? Desde saúde, infraestrutura, economia, segurança, será que estamos preparados para receber esse grande volume de pessoas? É de se pensar, não é mesmo? E atualmente, a procura reversa acontece? Como você imagina a rotina do campo? Como você idealiza a rotina da cidade? Olha só, turma, nós precisamos parar um pouco e pensar. Você, aluno que talvez more no campo, você já parou para pensar como será a rotina das pessoas aqui na cidade? Como será que qual horário será que elas costumam acordar? Quais atividades será que elas costumam, desempenhar em suas funções? Quais os trabalhos que são encontrados aqui na cidade? E você, aluno que mora na cidade, você em algum momento parou para pensar
Como se dá a rotina das pessoas que vivem na zona rural, nas pessoas que vivem no campo? Qual será a sua rotina de trabalho? Quais serão, por exemplo, as atividades que nós vemos lá mais predominante? Você já parou para se perguntar sobre isso? Muito bem. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, não se preocupe, porque nós vamos continuar a falar sobre ele no decorrer de nossas aulas. Diferença entre ambientes urbanos e rurais. Agora, turminha, nós vamos conversar um pouco sobre algumas características desses ambientes. Certamente, se você mora no campo, você sabe facilmente me relatar várias características do campo. E se você mora na cidade, a mesma coisa. Facilmente você sabe identificar essas características. Mas vamos relatar algumas na aula de hoje? Vamos juntos, então. Conhecendo o campo. No campo, as casas não ficam juntinhas, como acontece na cidade. Elas são isoladas e, geralmente, cercadas por plantações ou pastos. Há poucas ruas e a moradia dos caminhos é de terra. Também existem poucas lojas, fábricas e hospitais. E aí, turma? Você viu algo que você não sabia? Talvez sim ou não. Mas o que eu quero te falar, perceba que aqui nós estamos conhecendo o campo. Será que as características que nós estamos relatando aqui serão iguais ou diferentes quando formos estudar acerca da cidade? O que você pensa? Será que as diferenças são muitas ou são poucas? Vamos então continuar aqui conhecendo um pouco mais sobre o campo. Observem essa imagem. Como nós falamos anteriormente, no campo predomina-se as casas sendo construídas afastadas umas das outras. Você consegue visualizar facilmente nessa imagem uma grande distância entre uma casa e outra. Também falamos que na área de campo, né, há uma grande vegetação, há plantações, há o cultivo de várias frutas, legumes. Também sabemos que há ali a criação de vários animais, não é mesmo? Quais que vocês conseguem identificar nessa imagem? Muito bem, conseguimos identificar aí alguns cavalos, algumas vacas, não é mesmo? Vamos continuar. E agora, turma, o que vocês conseguem identificar nessa imagem aí na sua tela? Essa imagem para você é comum? Muito bem, vocês acabaram de visualizar, não é mesmo? Pessoas ali realizando o plantio e colheita de hortaliças, não é verdade? Vamos então continuar. A vida no campo é menos agitada do que na cidade. No campo, não há o vai e vem intenso de pessoas e de veículos, como é comum na cidade. As atividades predominantes são o cultivo de alimentos, a criação de animais e a coleta e extração de recursos naturais. As atividades de trabalho dependem do ritmo da natureza. É preciso, por exemplo, esperar a época certa para plantar e colher. Olha só, turminha, eu quero frisar com vocês esse último ponto que nós falamos aqui na nossa aula. Nós precisamos lembrar que, lá nas atividades do campo, nós temos que ver que a natureza, ela interfere ativamente em todas essas atividades. Por quê? Há um tempo certo para plantar, há um tempo certo para colher e mais. Não se pode estar fazendo toda e qualquer atividade no período de chuva ou no período de seca. Há, para cada momento, né, que a natureza nos revela, uma atividade específica. E muitas vezes, por conta dessa interação que temos, né, e dessa relação que tem entre as atividades e a natureza, as pessoas ficam sem ter como trabalhar, sem ter como cultivar, sem ter como cuidar dos seus pastos, das suas criações e dos animais, tá bom? Vamos então continuar. Olha só essas outras duas imagens que vocês conseguem observar. Temos acima, né, a criação de bois e de vacas. No cantinho, na mesma imagem, nós conseguimos visualizar a presença de bodes e de ovelhas. Já embaixo, nós temos ali a criação dos suínos, não é mesmo? Os porcos e também de aves, como galo, galinha e o peru. Vamos avançar. Conhecendo a cidade. E aí, turminha, essa imagem que está na tua telinha,
Se eu pedisse para você falar um pouquinho sobre essa imagem, o que você me relataria sobre a cidade? E aí? Você me diria o quê? Será que na cidade também não há uma grande aglomeração ou fluxo de pessoas, aquele vai e vem? Ou será que é nela que existe tudo isso? Vamos verificar juntos. A cidade é o espaço da aglomeração. O ritmo de vida na cidade é mais agitado que no campo. Observem essas duas imagens. Nós temos a primeira imagem, nós temos podemos visualizar uma cidade no período noturno, certo? E você consegue ali facilmente identificar a presença de muitas luzes e ao lado nós temos uma prestação de serviço, né? A pavimentação de vias públicas, certo? Mas deixa eu te perguntar. Essa atividade, por exemplo, que você acabou de ver aí na sua telinha, será que na cidade, essa atividade, ela vai depender para acontecer dos fenômenos da natureza? Será que há interferência? Quando nós pensamos em alguns serviços que são prestados na cidade, nós sabemos e precisamos entender que eles podem acontecer de dia ou de noite, em vários períodos durante o dia, e mais, as atividades que são desempenhadas aqui, elas podem ocorrer independente de alguns fenômenos, por exemplo. Na cidade, as atividades de trabalho não dependem do ritmo da natureza. As pessoas podem trabalhar quando chove ou não, e também de dia ou de noite. Vamos ver algumas imagens, mas antes leia comigo. As atividades predominantes nas cidades são a prestação de serviços, o comércio e a indústria. Na cidade, a produção de alimentos ocorre principalmente nas indústrias. Diferente, turma, do que acontece lá no campo, né? Os alimentos do campo, geralmente, eles, além de cultivarem, eles usam tanto para o próprio consumo quanto para a venda. Vamos analisar as imagens a seguir. Nós temos aqui a prestação de serviços, lojas dos mais variados tipos, desde roupa a alimentos. Temos ali a presença de uma fábrica, de uma indústria e também de hospital. E aqui, turminha, eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês da Fazenda Xícara. E eu estou falando aqui do café. O café, ele é um alimento que percorre, acredito eu, que todas as casas, né, de vocês. Algum de vocês, mesmo que não tome diariamente, mas vê o papai, a mamãe, a vovó, o tio, alguém tomando. E esse café, onde será que ele é produzido? Isso mesmo, ele é produzido lá no campo. Mas será que ele só fica lá? Será que não tem uma relação entre campo e cidade? Quero deixar para vocês essa reflexão. E lá na imagem que nós vimos, o café ele passa por um processo de colheita, de beneficiamento, de secagem e tantos outros. E turma, a nossa aula está chegando ao fim. Eu quero te agradecer por ter ficado ligadinho na aula de hoje. E não se esqueça, continue estudando, acessando a essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até mais!